Regulamentos e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Do Gerente de Trabalho e Produção. Artigo 161. Ao Gerente de Trabalho e Produção cumpre, a, integrar a Comissão Técnica de Classificação, CTC, e exercer todas as atividades relativas à classificação e efetivo cumprimento do PIR no que tange às atividades laborais, b. proceder, mediante indicação e orientação da CTC, o encaminhamento dos presos às atividades de trabalho e produção, c. fazer interlocução com o núcleo de ensino e profissionalização de modo a compatibilizar os horários de trabalho e estudo dos presos, d. realizar atendimento rotineiro, por meio da observação diária da evolução do preso e elaborar relatórios para fins de concessão de benefício, e assegurar, em consonância com diretrizes da direção da unidade de mais setores da mesma, a execução do proposto no PIR, f. analisar e fiscalizar o desenvolvimento de todas as atividades laborais implementadas e propor ações de capacitação e profissionalização permeando as relações humanas e de trabalho, g. manter relação de presos com indicação para trabalho atualizada e em conformidade com os pareceres da Comissão Técnica de Classificação, h. controlar diariamente a frequência dos presos às atividades laborais e efetuar o lançamento da jornada trabalho por eles cumprida no sistema de informações, conforme determinação da Diretoria de Trabalho e Produção. DTP da SAP, 1. Gerar relatório no Sistema Infop Módulo Trabalho, a cada 30 dias trabalhados, no qual constem dias e horas trabalhados e anexar ao prontuário jurídico e ao prontuário de trabalho do preso, j. administrar todas as ações relacionadas à folha de pagamento, k. zelar pela organização e atualização do prontuário de trabalho do preso, lançando, em sua integralidade, no Infop Módulo Trabalho, L, proporcionar, em conjunto com a CTC, oportunidades de trabalho para os presos de acordo com os seus perfis e habilidades, M, gerenciar a produtividade, estocagem de produtos e demais bens pertencentes à área de trabalho e produção da unidade prisional, N, controlar a receita da venda de produtos agropecuários, industrializados e decorrentes de reciclagens e de prestação de serviços de oficinas do Estado, bem como informar tais receitas mensalmente à DTP-SAP, zelando, ainda, pelo seu devido lançamento no Infop Módulo Trabalho, o providenciar o depósito da receita proveniente dos produtos e serviços por meio de documento de arrecadação estadual. Daí a ser gerado via Infop Módulo Trabalho, p. pesquisar o mercado local com o objetivo de propor ações de melhorias voltadas para as relações de trabalho do preso, bem como estudar a viabilidade de construção de galpões e ou oficina de trabalho, q. administrar as parcerias vigentes, assim como todas as relações de trabalho e produção de acordo com as normas estabelecidas pela DTP-SAP-R. Buscar potenciais parceiros de trabalho e de produção conforme orientação e normas estabelecidas pela DTP-SAP-S, informar previamente ao parceiro a agenda de atendimento e acompanhamento do preso na unidade prisional, T, orientar e acompanhar o parceiro em todas as ações referentes à remuneração do preso, U, orientar e acompanhar o parceiro na distribuição, manutenção e utilização do material de equipamento de proteção individual, EPI, conforme estabelecido no termo de compromisso. TC, 5, orientar e cobrar o parceiro que propicia trabalho externo no que se refere à alimentação e transporte do preso, W, orientar e acompanhar todas as relações de trabalho interna e externa nas questões relativas à higiene do local de trabalho, 10, orientar e cobrar dos parceiros os valores apurados para a remuneração do preso, Y, administrar a gestão patrimonial referente a todas as relações de trabalho e produção, bem como zelar pelo perfeito funcionamento e manutenção das oficinas e equipamentos, Z, manter atualizados os bancos de dados e sistemas de informação de sua competência, e A, executar demais procedimentos inerentes à sua área de atuação e em conformidade com as determinações da LEP e da Secretaria de Educação. Artigo 162.
O gerente de produção deverá ser credenciado junto à Diretoria de Trabalho e Produção, DTP, conforme parâmetros previstos em formulário de credenciamento, disponibilizado na intranet, para acesso ao sistema Infopem Módulo Trabalho e Produção. Parágrafo 1. Somente após o credenciamento será fornecido usuário senha para acesso ao sistema Infopem Módulo Trabalho e Produção. Parágrafo 2. Os demais servidores que compõem a equipe do NTP deverão ser cadastrados, mediante aval do gerente de produção, para que também tenham acesso ao sistema Infopem. Artigo 163. A eventual troca do gerente de produção deverá ser informada à DTP pelo diretor de atendimento ao preso, mediante formulário de descredenciamento contendo a devida justificativa. Parágrafo único. O gerente de trabalho e produção deverá ter conhecimentos técnicos que o habilitem à operacionalização de oficinas e à captação de parcerias que permitam a comercialização da produção, bem como a abertura de novas oportunidades de trabalho visando ao aperfeiçoamento profissional do preso e consequentemente sua efetiva reintegração social. Artigo 164. Ao assistente executivo de defesa social auxiliar administrativo cumpre desempenhar as atividades administrativas afetas ao papel institucional do núcleo de trabalho e produção. Da gestão do trabalho e produção. Artigo 165. Atendendo imperativos da Lei de Execução Penal, LEP e da própria Constituição Federal, será assegurado o direito de acesso ao trabalho e profissionalização na medida em que a estrutura prisional possibilitar, respeitadas a capacidade e aptidão peculiares a cada preso. Parágrafo único. Se por um lado o trabalho constitui direito universal, lado outro se traduz em obrigação de todo cidadão e como tal há de ser apresentado ao preso que, por sua vez, deverá se imbuir cada vez mais do trabalho enquanto dever social e como condição vital para sua recuperação e posterior reintegração à sociedade. Artigo 166. Se o preso não possuir a documentação necessária ao seu encaminhamento ao trabalho, o serviço social da unidade prisional deverá ser informado para que possa empreender as providências cabíveis. Artigo 167. O Núcleo de Trabalho e Produção, NTP, deverá manter um banco de dados atualizado constando vagas disponíveis e listagem de presos indicados ao trabalho pela CTC. Artigo 168. Quando o preso recusar vaga de trabalho, o gerente do NTP deverá analisar os possíveis motivos da recusa, buscando demonstrar àquele a importância da atividade laborativa, sobretudo no contexto em que se encontra. Parágrafo 1. Persistindo o desinteresse pelo trabalho, o preso assinará termo de recusa a ser encaminhado à direção da unidade prisional para conhecimento e providências junto ao Conselho Disciplinar. C.D. Parágrafo 2. O termo de recusa será redigido com base em escopo formulário disponível na intranet da SEDES. Artigo 169. O preso que aceitar proposta de trabalho interno em prol da unidade prisional assinará termo de aceite, redigido com base em escopo formulário disponível na intranet da SEDES. Parágrafo único. Assinado o termo de aceite, o preso será vinculado à relação de trabalho previamente cadastrada no sistema Infopem. Artigo 170. As relações de trabalho serão cadastradas pela Diretoria de Trabalho e Produção, DTP, da Superintendência de Atendimento ao Preso, SAP, em conformidade com as parcerias firmadas. Parágrafo único. Em surgindo nova relação de trabalho, a unidade prisional deverá solicitar à DTP, via memorando, a inclusão no sistema. Artigo 171. As relações de trabalho serão classificadas em 1. Relação de trabalho em prol da unidade prisional visando a sua conservação, limpeza e manutenção. 2. Relação de parceria firmada com entidades públicas, privadas e do terceiro setor por meio de instrumento jurídico, visando proporcionar vagas de trabalho aos presos, proporcionando a sua capacitação profissional e contribuindo com o processo de ressocialização.
Artigo 172. A oportunidade de trabalho dar-se-á por carta de emprego quando o juiz da vara de execução criminal vê que, mediante recebimento de proposta formal e nominal de empregador, autorizar trabalho externo ao preso. Parágrafo único. Na incidência da situação prevista no caput deste artigo, a unidade prisional ficará isenta de responsabilidades no que se refere à guarda do preso e fiscalização do seu trabalho. Artigo 173. O preso poderá desenvolver o trabalho como autônomo mediante atividade que não necessite de parcerias, todavia tal atividade, via de regra artesanal, deve ter relevância econômica e ou caráter profissionalizante. Parágrafo 1. O trabalho autônomo artesanal será desenvolvido, preferencialmente, em oficinas ou em espaços que possibilitem melhor controle das horas trabalhadas pelos presos. Parágrafo 2. O controle das atividades artesanais e ou autônomas desenvolvidas dentro das celas ficará a cargo do Núcleo de Trabalho e Produção, que fará a aferição da produtividade, respeitado o grau de complexidade de cada produção, visando a apuração da quantidade de horas trabalhadas. Parágrafo 3. O Núcleo de Trabalho e Produção encaminhará ao diretor de segurança da unidade prisional relação dos presos autorizados a realizar trabalhos de artesanato, para fins de controle de entrada dos insumos necessários a cada atividade artesanal. Parágrafo 4. A aquisição de insumos necessários ou a comercialização de produtos artesanais, bem como a renda desta decorrente, não constituem responsabilidade gerencial do Estado. Parágrafo 5. O controle de entrada e saída dos insumos ou produtos artesanais ocorrerá no setor de censura da unidade prisional, o qual reportará semanalmente ao gerente do NTP as informações relativas aos procedimentos realizados. Parágrafo 6. Não será permitido ao preso manter na cela a produção oriunda de atividades de artesanato, cabendo ao setor de censura o armazenamento de tal material. Parágrafo 7. O setor de censura encaminhará ao NTP, semanalmente, listagem dos produtos armazenados por preso. Parágrafo 8. A retirada da produção referente ao artesanato será autorizada mediante assinatura em recibo, do qual se deverá encaminhar cópia ao Núcleo de Trabalho e Produção. Artigo 174. Os termos de parcerias de trabalho serão celebrados com fulcro em resolução específica das sedes, a qual dispõe sobre o credenciamento de instituições interessadas na contratação de presos custodiados pela Subsecretaria de Administração Prisional de Minas Gerais. Parágrafo 1. Firmada a parceria e formalizada a vinculação do preso à relação de trabalho, o NTP encaminhará ao diretor de segurança da unidade prisional todas as informações relativas ao ato, com descrição do local da atividade laboral, bem como do dia e horário, possibilitando tempo hábil para planejamento operacional necessário à movimentação dos custodiados contratados pela instituição parceira. Parágrafo 2. O NTP, semanalmente, encaminhará ao diretor de segurança da unidade prisional listagem dos presos a serem movimentados para os locais de trabalho. Artigo 175. Os presos que trabalham deverão usar crachás de identificação a ser confeccionados pela unidade prisional e a ser utilizados durante as atividades e movimentações de ida e volta aos locais de trabalho. Artigo 176. No intento de se evitar transtornos, as ocorrências que possam repercutir nas atividades laborais, a exemplo de faltas disciplinares, mudança de cela, transferência para outras unidades prisionais ou desligamento do sistema prisional, deverão ser prontamente comunicadas ao NTP com vistas à tomada de providências necessárias e adequação de documentação e controle interno. Artigo 177. A jornada de trabalho do preso não poderá ser superior a 0,8 horas diárias e deverá ser respeitado o descanso semanal, preferencialmente, aos domingos. Artigo 178.
as atividades laborais, atendendo ao disposto na Constituição Federal e demais legislações de caráter nacional e internacional com abrangência universal, sequer poderão se assemelhar a trabalho escravo, não podendo, em hipótese alguma, ocorrer em condições cruéis e degradantes. Parágrafo único. A imposição do trabalho ao preso, longe de configurar tratamento cruel ou degradante, deve ser entendida como dever social e condição de dignidade humana e ter finalidade educativa e produtiva. Artigo 179. O trabalho do preso, conforme artigo 28, parágrafo 2 da LEP, não está sujeito, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT. Parágrafo único. A remuneração do trabalho do preso dependerá da forma de parceria firmada, podendo ocorrer por produção ou pagamento fixo conforme acordado em termo de compromisso. TC. Artigo 180. Quando a remuneração do trabalho do preso ceder por produção, caberá ao parceiro definir, em tabela anexa à documentação de formalização da parceria, o valor de cada item produzido. Parágrafo único. A instituição parceira estipulará a projeção da produtividade, considerando que o valor pago ao preso, conforme artigo 29 da LEP, não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo vigente. Contudo, resguardada esta condição, o parceiro somente pagará pelo que realmente for produzido. Artigo 181. Quando a remuneração se der mediante pagamento de valor fixo, o parceiro ficará obrigado a pagar o correspondente a, no mínimo, 3/4 do salário mínimo vigente, respeitado o quantitativo de horas trabalhadas ao longo do mês de referência. Artigo 182. O preso terá direito à remissão de 0,1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados, considerando que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Artigo 183. O benefício da remissão será deferido pelo juiz da execução penal, mediante análise do atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena. Artigo 184. O atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena é o documento que comprova a quantidade de horas trabalhadas pelo preso na unidade prisional em que se encontra admitido ou em outras por onde tenha passado. Artigo 185. O atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena deverá ser emitido trimestralmente pelo NTP e encaminhado ao núcleo jurídico para providências necessárias. Artigo 186. O atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena poderá ser emitido mensalmente quando solicitado pelo núcleo jurídico da unidade prisional, Defensoria Pública, juiz da execução ou pelo próprio preso. Artigo 187. Quando o atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena for enviado diretamente ao juiz ou Defensoria Pública, o NTP deverá encaminhar cópia ao núcleo jurídico, a fim de evitar a duplicidade de pedido. Artigo 188. A emissão do atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena, mediante acesso ao sistema Infopen, somente será concluída se o preso estiver admitido matriculado na unidade prisional. Parágrafo único. O atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena somente poderá ser assinado pelo diretor-geral, diretor adjunto ou diretor de atendimento ao preso. Artigo 189. Para a emissão, ou simples consulta, do atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena, o servidor deverá acessar o sistema e preencher no campo período inicial a data da primeira admissão do preso no sistema prisional e, no campo data final, preencher a data de solicitação, devendo, ainda, observar o seguinte: 1. Se houve impressão do atestado de dias trabalhados para fins de remissão de pena referente ao mesmo período que está sendo
Solicitado: 2. O atestado de dias trabalhados válido para fins de remissão de pena é somente aquele gerado pelo sistema Infop módulo Trabalho e Produção das sedes. E 3. Constitui crime declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fins de instruir pedido de remissão pena. Artigo 190. Os dados referentes à produção agropecuária ou industrial, bem como as informações relativas à atividade de reciclagem e prestação de serviços em oficinas da unidade prisional deverão ser registrados em planilhas. Parágrafo único. As planilhas de que trata o caput deste artigo deverão ser encaminhadas eletronicamente até o 10 dia útil de cada mês a DTP-SAP. Artigo 191. A venda ou doação de produtos agropecuários, industrializados ou decorrentes da atividade de reciclagem ou da prestação de serviços em oficinas da unidade prisional deverá ser lançada no sistema Infop módulo Trabalho, juntamente com o devido registro de sua destinação. Parágrafo 1. A receita proveniente da venda dos produtos mencionados no caput deverá ser depositada integralmente mediante documento de arrecadação estadual. DAI, gerado via Sistema Infop módulo Trabalho. Parágrafo 2. Os produtos decorrentes de reciclagem só poderão ser doados para organizações sem fins lucrativos e os produtos agropecuários poderão ser doados a organizações sem fins lucrativos ou aos familiares de presos. Parágrafo 3. As instituições e familiares que adquirirem ou receberem, a título de doação, os produtos discriminados no caput deverão ser devidamente cadastrados no sistema Infop módulo Trabalho. Artigo 192. A instituição parceira de trabalho deverá ressarcir o Estado, mensalmente, pelo uso de energia elétrica, água e esgoto nas atividades que desenvolva nas unidades prisionais nas quais utiliza a mão de obra dos presos. Parágrafo 1. A instituição parceira de trabalho, mediante autorização da unidade prisional, instalará e manterá, arcando com os respectivos custos, medidores de energia elétrica, água e esgoto para cada espaço em que desenvolva atividades com mão de obra de presos. Parágrafo 2. A unidade prisional emitirá mensalmente o DAI de ressarcimento referente à utilização de energia elétrica, água e esgoto pela instituição parceira de trabalho em cada oficina ou espaço em que desenvolva atividades com emprego de mão de obra dos presos. Parágrafo 3. Os valores de taxas e tarifas referentes à utilização de energia elétrica são os estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL mediante homologatória. Parágrafo 4. Os valores de taxas e tarifas referentes à utilização de água e esgoto são os estabelecidos pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. ARSA-MG, mediante resolução normativa. Artigo 193. O Núcleo de Trabalho e Produção da Unidade Prisional fiscalizará as atividades de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e insumos de todas as frentes de trabalho e, para tal, manterá controle de retirada e devolução dos referidos itens. Artigo 194. O Núcleo de Trabalho e Produção fornecerá equipamento de proteção individual, EPI para as frentes de trabalho sob sua responsabilidade na unidade prisional. 103 Artigo 195. As instituições parceiras cumprem o controle dos equipamentos, ferramentas e insumos utilizados nas frentes de trabalho sob sua responsabilidade, bem como lhes constitui dever reportar ao NTP quaisquer extravios ou perdas de materiais. Artigo 196. A instituição parceira fornecerá os equipamentos de proteção individual, EPI necessários à realização das atividades sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe, ainda, repassar orientações relativas à higiene e segurança do local de trabalho e outras que se afigurem pertinentes. Artigo 197.
O repasse de verba de despesas miúdas de produção para atendimento às necessidades inadiáveis da unidade prisional será realizado mediante solicitação do gerente de trabalho e produção, o qual deverá estar devidamente credenciado junto à DCF. Parágrafo 1. A solicitação da verba de despesa miúda será realizada em formulário próprio, cujo escopo pode ser acessado na intranet da SEDES. Parágrafo 2. Quando não houver gerente de trabalho e produção, a direção da unidade prisional indicará outro servidor para ser credenciado junto à DCF. Parágrafo 3. O servidor credenciado deverá acompanhar, via CIAF, a disponibilização da ordem de pagamento que ficará acessível para saque e utilização por 30 dias a contar da data do depósito. Artigo 198. O gerente de trabalho e produção ou outro servidor credenciado, mediante preenchimento de formulário específico e juntada de toda a documentação exigida, realizará a prestação de contas junto à DCF em, no máximo, 40 dias corridos contados da disponibilização da ordem de pagamento referente à verba de despesa miúda. Parágrafo único. Outros formulários necessários, bem como a relação de toda a documentação exigida, estarão disponíveis na intranet juntamente com demais informações e detalhamentos sobre os procedimentos relativos à prestação de contas de despesas miúdas de produção. Seção 4. Da Diretoria de Segurança. Artigo 199. A Diretoria de Segurança, conforme parâmetros previstos no inciso 5 do artigo 91 do Decreto Estadual nº 46.647/201, cabe 1. Executar e coordenar as atividades de segurança interna e externa da unidade prisional, garantindo a disciplina, conforme orientações da Superintendência de Segurança Prisional. 2. Interagir continuamente com os demais diretores, a fim de aperfeiçoar as ações que contribuam para o processo de ressocialização dos presos e para o bom funcionamento da rotina da unidade prisional. 3. Atuar preventivamente, de forma a garantir segurança e estabilidade na unidade e aperfeiçoar o desenvolvimento do trabalho. 4. Garantir a execução das atividades de ensino e profissionalização nas unidades, bem como os projetos socioculturais, de forma a atender com qualidade o maior número possível de presos. 5. Definir as orientações de segurança da unidade, em consonância com as diretrizes da Subsecretaria de Administração Prisional. 6. Promover ações e propor adequações visando a melhoria da segurança e vigilância da unidade prisional. 7. Viabilizar e coordenar as atividades de segurança interna e externa da unidade prisional, garantindo a disciplina, conforme orientações da Subsecretaria de Administração Prisional. 8. Monitorar e avaliar as equipes de segurança da unidade prisional. 9. Definir ações e orientar as equipes em situações de emergência da unidade prisional. 10. Em articulação com a direção, pleitear apoio à unidade prisional junto aos outros órgãos do Sistema de Defesa Social. 11. Subsidiar o diretor-geral com informações referentes a situações que possam afetar a segurança e a estabilidade da unidade, por meio de relatórios, pareceres e encaminhamentos, propondo ações de intervenção, quando necessário. 12. Orientar e aprovar as escalas de plantão, de folgas e ou férias dos servidores ou prestadores de serviço sob sua subordinação. 13. Aprovar o planejamento de escolta e a movimentação interna de presos. 14. Participar, juntamente com o diretor de atendimento, do procedimento de acolhida dos presos, informando sobre normas, direitos e deveres. 15. Integrar o Conselho Disciplinar e a Comissão Técnica de Classificação, podendo, quando necessário, designar um representante da segurança para participar das reuniões. SVI. Contribuir para o cumprimento das propostas do PIR. 17. Cumprir atribuições previstas no plano de emergência. E 23. Exercer atividades correlatas e outras que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais ou por meio de orientações da Subsecretaria de Administração Prisional. Subseção 1.
da organização e funcionamento dos núcleos de segurança. Artigo 200. Os núcleos de segurança interna e externa das unidades prisionais assim se organizam: 1. Coordenador de segurança, A. Núcleo de segurança interna. C. 1. Líder de equipe. 2. Grupo de intervenção rápida. GIR. 3. Equipe do canil. 4. Equipe de trânsito interno. 5. Núcleo setorial de vídeo monitoramento, e 6. Demais agentes de segurança penitenciários. Aspes. B. Núcleo de segurança externa. C. 1. Grupo de escolta tático prisional. GETAP. 2. Guarda externa, e 3. Agentes de segurança penitenciários que atuam nos demais postos que requeiram uso de armas de fogo.